Aleluia. Aleluia. Boa noite. Nós queremos agradecer você que está nos acompanhando em casa, através da internet. É uma honra poder ter a tua presença aí, nos assistindo. E nós cremos que nessa noite Deus tem algo de especial para produzir na tua vida. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração nessa noite: tão somente creia. Então, se você entrou aí ao vivo agora, fala para quem está do teu lado, se você está com alguém, tão somente creia. Amém? Eu queria dar uma saudação especial a algumas pessoas. Hoje a gente tem algumas saudações especiais. A Maristela, que é filha dessa casa, está viajando, está no Chile. E quando ela foi para lá, eu fiz questão de apresentar a alguns irmãos a uma igreja que, quando eu tive lá a oportunidade de estar ministrando num congresso de jovens alguns anos atrás, e que se tornaram a minha família no Chile. E eu sei que hoje toda a igreja está nos acompanhando ao vivo pela internet. E a Maristela vai ter a oportunidade de praticar o seu espanhol, traduzir a eles aí o que eu estou falando. Mas eu queria saudar a pastora Evelyn e seu esposo Christian. Queria saudar o Robin, o Rodrigo, Patrício, Nicole e, enfim, e toda a igreja do Chile que está nos acompanhando agora. Eu queria que a igreja do Brasil aqui desse uma salva de palmas a eles. Amém? Nosotros amamos ustedes. Estamos muy gratos que ustedes están nos seguindo en internet. Yo espero que pronto tengamos la traducción para que simultaneamente tú puedas seguirnos, seguir nuestros servicios. Deus le bendiga e ahorita seguimos em português, ok? Também quero dar uma saudação a Cá, ao Júnior lá em Houston, meu filhão. Estou com muita saudade, não vou ficar falando que eu estou meio emotivo para falar de você, mas saudade, Caião, feliz por esse dia na sua vida. Eu sei que é um dia profético e aquilo que Deus começou nessa manhã na tua vida segue nessa noite. Amém? Te amo, filho. Vamos adorar o Senhor. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu
posso crer no amor, porque Ele vive. Te adoramos, Deus. Temor não há, mas eu venci. Eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos. Nós vamos encerrar declarando, declare sua igreja, porque Ele vive, porque adoramos o Espírito Santo. Temor não há, não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Ele vive. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos nessa noite. Não se distraia nessa hora. Pense somente nisso. Ele vive. Você não serve a um Deus morto. Ele conhece a tua aflição, Ele conhece a tua angústia, Ele sabe os dias que você tem passado, mas Ele vive. E Ele vive tão certo como Ele ressuscitou ao terceiro dia, tão certo como Ele é a ressurreição, é a vida. Você sairá da situação que você está passando. Eu declaro vida sobre a tua vida. Eu libero vida sobre a tua vida nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós rompemos nessa hora com toda a escravidão mental. Nós rompemos com tudo aquilo que tem trazido temor, ansiedade, insegurança aos teus filhos. E declaramos sobre essa noite um tempo, um dia profético de divisor de águas, conforme o Senhor nos disse ao início desse culto. Nós declaramos no mundo espiritual, nós decretamos sobre a nossa vida, nós decretamos sobre nossa família, sobre os nossos negócios, um dia de divisor de águas, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia, aplauda o Senhor. Pode se sentar. Aleluia, aleluia. A semana passada nós tivemos a oportunidade de receber de Deus uma palavra profética, amém? Quantos estavam aqui a semana passada? E eu tenho uma preocupação, eu tenho a preocupação de que a palavra de Deus ela possa encontrar raiz no nosso coração, que a palavra de Deus não venha numa noite e ela se vá ao longo da semana em meio aos problemas. O que Deus nos falou a semana passada? O que Deus nos falou a semana passada? Um suel, estava entrando uma onda, um suel de Deus, e Deus nos avisava. E a semana passada eu disse que eu ministrava como um profeta anunciando esse suel, que iria te deixar maior e mais forte, ia te levar mais longe e mais rápido, que aquilo que até hoje você não conseguiu produzir na sua vida em anos, você produzirá em dias. E eu falei algo logo que iniciou o culto, que a palavra de Deus é algo tão precioso, é algo tão poderoso, que nós deveríamos tomar nota em todos os cultos daquilo que é ministrado. Quantos se lembram disso, digam amém. Agora, quantos trouxeram algo para tomar nota nessa noite, digam amém. Aleluia, aplauda o Senhor.
A gente precisa aprender a caminhar nas palavras proféticas que são liberadas. Quando Deus nos fala algo nessa casa, existem duas classes de pessoas que creem e caminham em direção da palavra que creem, e as que não creem e que vão ouvir e vão continuar com a sua vida do mesmo jeito. Você decide nessa noite em qual grupo de pessoas você quer estar. Quando Deus fala, quando os escribas no Antigo Testamento escreviam, era algo tão tremendo. Quando eles tomavam tanto cuidado para escrever algo da parte de Deus, era um ritual, era um cuidado tão grande, porque eles sabiam que era a própria palavra de Deus que regia o universo. E muitas vezes nós falamos aqui nós falamos aqui da parte de Deus, e a reverência, e a honra, e o respeito, e você se apropriar dessa palavra, está muito ligado à maneira como você recebe. Se ela é importante para a tua vida, você deve tomar nota. Se ela é importante sobre a sua vida, semeie nela. Enquanto algo fala com você, você fala assim: eu vou caminhar nessa direção. Amém? Nós temos que aprender a não nos esquecer das promessas e das palavras que Deus tem liberado sobre as nossas vidas, principalmente nessa casa nos últimos dias. Hoje nós começamos o culto, e o apóstolo Eli nos liberou uma palavra, que hoje pela manhã Deus falou com ele por mais de 1 hora, que hoje era um dia profético, que hoje era um dia de divisor de águas. E como nós somos uma igreja profética, quando Deus fala que é um divisor de águas para as nossas vidas, você pode crer que Deus está falando que é um divisor de águas para essa cidade, que é um divisor de águas para essa nação. Amém? Você crê nisso? Então se prepare para aquilo que Deus quer fazer na sua vida nessa noite. Amém? Então Deus nos anunciou a entrada de um Suel, que nos levará mais longe, que nos levará mais rápido, que sairemos maiores, que sairemos mais fortes, que será repentino. E de repente você ouve essa palavra, e durante essa semana, na verdade, vem um tsunami de problemas sobre a tua vida. E você tem que optar em olhar para as circunstâncias e deixar com que essa palavra morra, ou continuar olhando para o Senhor e falar: eu creio que um Suel está chegando. Essa é uma escolha, essa é uma decisão que acontece aqui. A guerra sempre é travada na nossa mente, e nós estamos na sala de espera de Deus. Amém? Quantos se lembram disso da semana passada? Nós estamos na sala de espera de Deus. Você pode esperar esse Suel, angustiado, preocupado, triste, ou você pode aprender a descansar em Deus, a esperar em Deus. Amém? Agora, como Deus nos falou nessa noite, tão somente creia. Existe uma condição fundamental para aqueles que querem surfar essa onda. Existe uma condição essencial se você quer de fato experimentar isso que está vindo da parte de Deus. Quando um surfista recebe a notícia de um Suel, ele não está vendo a onda, ele ouviu uma notícia. Mas há o dia em que ele tem que se levantar da cama, tem que sair debaixo da coberta, tem que pegar a sua prancha e tem que ir para a praia. Sabe o que faz com que ele faça isso? São duas coisas. É porque ele acreditou na notícia de que o Suel vai entrar, e é porque ele tem prazer em surfar a onda. O que tira um cara para pôr uma roupa de borracha e entrar numa água congelante, com ondas gigantescas, colocando em risco a sua vida? Para sair da cama num dia de frio, num final de semana, e ir para o mar para pegar uma onda gigantesca, tem que ter duas coisas. Primeiro, acreditar que vai uma onda entrar, porque senão você não vai perder tempo de sair da sua cama. E a segunda é ter muito prazer naquilo que faz. Nessa noite, o Senhor está querendo nos equipar para que a gente possa de fato surfar essa onda, para que a gente esteja preparado. Será que realmente nós cremos naquilo que é falado? Será que se amanhã fosse o dia, se essa madrugada fosse o dia, se hoje é o dia na sua vida, você estaria disposto a sair da sua zona de conforto, a sair daquilo, da região onde você se sente acomodado? Você sabe que nós vamos entrar em agosto com uma série
de projetos novos na igreja, em termos de organização de mídia, de culto. E uma das coisas que nós queremos levar muito a sério é o horário de início da nossa transmissão ao vivo à internet. E eu fico impressionado com a falta de carinho que se tem com o horário de chegada aos cultos. E eu falo isso com você com muito amor, não estou querendo te dar dura nenhuma nessa noite. Eu sei que tem mulheres que têm crianças, eu sei que não é fácil se arrumar. Mas se o culto começa às 7 horas, 15 para 7 você já deveria estar aqui. Se o culto começa às 7 horas, não há nada que justifique a tua programação ao longo do dia para que você chegue aqui quando acaba todas as músicas do louvor e você chegue simplesmente no momento em que a palavra já está sendo ministrada. O momento da adoração, o culto iniciou. Nós não estamos cantando uma música, nós estamos adorando ao Senhor. E nós começaremos a ser bastante pontuais para honrar quem chegou no horário, para honrar a Deus. Às 7 horas nós iniciaremos nossos cultos e às 8 horas iniciaremos a nossa transmissão ao vivo. E eu gostaria de te convidar a se esforçar. Eu volto a repetir, eu não estou querendo dar duro em ninguém, falar bravo com ninguém, mas eu queria te pedir. Nós estamos na iminência de um grande crescimento, de uma grande explosão. E a primícia é o que determina o que vai ser todo o resto. Vocês são primícias dessa casa, amém? A nossa cultura, a maneira como nós tratamos a Deus, isso vai ser disseminado a muitas outras pessoas que estão chegando. Pessoas que vão te observar, que vão me observar e vão falar assim: nossa, eles chegam no horário, o culto começa às 7, vão chegar às 7. Amém? Quantos podem se comprometer a mudar a sua atitude? Amém. Hoje vocês merecem 2 aplausos. Primeiro porque um montão de gente está notando, e segundo porque vocês estão dispostos realmente a viver o que Deus está falando nesse lugar. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos irmãos. Agora, voltando ao assunto do Suel, se você não crê na entrada de uma onda, com certeza você não vai se mover, você não vai sair da sua casa, você não vai sair do seu quarto, sabe? E na nossa vida, no nosso dia a dia, a grande batalha que se trava é dessa forma, é para nos impedir, é para nos paralisar, é para nos roubar, para não nos... o que o inimigo tenta é nos impedir de mover em direção ao que Deus está trazendo, para roubar as nossas esperanças. Quantas pessoas estão nessa noite aqui, com áreas da sua vida já sem esperança, que acham que já não tem mais jeito, e daí quando ouvem uma palavra de um Suel, acham que as coisas vão acontecer na segunda-feira, e realmente é repentino, mas Deus tem o tempo certo, e Ele vai fazer. Chegou a temporada, chegou a estação, não desanime, não duvide, amém? Creia. Olha para quem está do teu lado, essa palavra eu vou querer que você repita comigo essa noite muitas vezes. Olha para quem está do teu lado e fala: creia. Tão somente creia. Se você perder a tua capacidade de crer, você perdeu tudo. Se você perder a sua capacidade de crer, você perdeu tudo. Tudo de natural que se perde é recuperável, mas quando nós perdemos a capacidade de crer, você não consegue conquistar nada do que você perdeu. E existem algumas raízes de iniquidade que insistem em permanecer nas nossas vidas. Nós fizemos um trabalho muito bom ao longo dos meses, no domingo pela manhã, tratando sobre esse assunto, mas poucas as pessoas da igreja que participaram. E falando sobre raiz de iniquidade. E muitas dessas raízes que dão vazão, que dão luz ao pecado, que são geracionais, que ocorrem, que herdamos da nossa vida por causa de comportamento dos nossos pais, dos nossos avós, e nós, quando nós percebemos, estamos repetindo esse mesmo comportamento, são raízes de iniquidade. E muitas vezes nós temos a incredulidade como uma raiz, nós temos a insegurança como uma raiz, nós temos o temor de que as coisas não aconteçam nas nossas vidas como uma raiz, porque nós vimos pais, nós vimos avós, nós vimos amigos descrendo o tempo todo.
Muitas vezes você cresceu na igreja e cresceu numa estrutura religiosa, onde as pessoas muitas vezes mataram a tua capacidade de crer. E às vezes essas raízes que estão na sua vida te impedem, quando você recebe uma palavra dessa, de crer. Porque o primeiro pensamento que vem na tua mente é: isso não é para mim, isso não vai acontecer comigo. Ou você até se esforça, ou você até luta e sai daqui empolgado, mas quando você se depara na semana no primeiro problema, você fala assim: está vendo? Eu me esforço para quê? Mas a minha vida não acontece. Essas raízes nos paralisam. E o Senhor me falava: nessa noite, eu quero arrancar com as minhas mãos a raiz de iniquidade do coração dos meus filhos. Essa raiz que tira deles a confiança em mim. Essa raiz que rouba deles a segurança que eu estou no controle de todas as coisas. Essa raiz que insiste em produzir medo quando tudo está bem. Olha para quem está do lado e fala: tudo está bem. Ele está no controle. Ele está no controle. Sabe quando as coisas parecem que vão mal? É quando nós estamos com o controle na nossa mão, porque nós nos desesperamos. Mas quando Ele tem o controle, ainda que os problemas sejam grandes, ainda que o mar seja revolto, ainda que as curvas sejam perigosas, Ele tem o controle. Amém? Creia nisso. Creia nisso. Decida nessa noite crer e confiar. Repita comigo: eu decido nessa noite crer e confiar contra toda circunstância. Eu insisto em crer em nome de Jesus. Amém. Amém. Existe uma frase muito comum nas igrejas. Eu vejo muitas pessoas ao longo da minha vida cristã falando a seguinte expressão: quanto maior a luta, maior a vitória. Você já ouviu isso? Quantos já ouviram isso? Ô irmão, vamos lá, na linguagem do crentez: ô irmão, está na luta? Maior a luta, maior a vitória, né? E aí como estão as coisas? Misericórdia. Tem aquelas frasezinhas assim, né? Mas tem uma que é comum, as pessoas falam assim: ah, está na luta, está grande a luta. Ah, maior a luta, maior a vitória. Nem todas as frases prontas que você ouve dentro da igreja, a não ser que estejam na Bíblia, mas nem toda frase pronta, essas frases evangélicas, tem fundamento bíblico, né? Eu me lembro, eu já contei isso aqui algumas vezes, mas como tem bastante gente nova, eu vou contar de novo. Eu me lembro quando eu me converti, eu frequentava a igreja lá em Campinas, a igreja do Nazareno. Foi uma bênção na minha vida, foi um tempo muito especial, na época de faculdade, e tinha um espaço durante o culto para testemunhos, né? E deram um testemunho para uma senhora, e essa senhora pegou o microfone, tirou da mão do pastor, e não tinha quem fizesse com que ela devolvesse o microfone. E ela começou a falar empolgada, e ela falou assim: pastor, eu insisti tanto, eu orei, que nem aquela mulher que foi diante do juiz iníquo, e como diz a Bíblia, pastor, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E daí ficou um silêncio na igreja. O pastor virou para ela e falou assim: irmã, isso daí não está na Bíblia, né? Ela olhou: não? Ah, então manda colocar, que é tão bonitinho. Uma senhorinha que era uma belezinha, mas... E eu não sei se você percebeu, quando eu falei água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, um montão de gente ficou quieto, porque um montão de gente aqui não sabia que não está na Bíblia. Eu falei para contar como algo engraçado lá, mas um montão de gente não sabia. Fala para quem está do teu lado: você precisa ler a Bíblia. Então nem toda frase tem fundamento bíblico, mas essa frase de quanto maior a luta, maior a vitória, tem fundamento bíblico. Amém? Essa frase, quanto maior a luta, maior a vitória, essa tem fundamento bíblico. Eu quis contar essa história para você só para reforçar o fato de que isso é uma verdade bíblica. Sabe, o diabo não gasta tempo, o diabo não se incomoda, as lutas, as pressões, às vezes não são tão violentas na sua vida por acaso. Deus tem algo grandioso a fazer na sua vida, e as nossas pressões,
A nossa capacidade de suportar problemas é proporcional ao nível de governo que Deus quer entregar nas nossas mãos. E por isso você tem que olhar para as suas adversidades, se você de fato confia, conhece e sabe quem é o teu Deus, e fala assim: isso é uma oportunidade para me promover. Porque Deus jamais, como pai, coloca um problema diante do seu filho para o derrubar. Os problemas na nossa vida são para nos promover, nunca para nos derrubar. Quantos estão passando dias difíceis na sua vida? Levante suas mãos. Eu quero declarar algo sobre a tua vida. Permaneça com a tua mão levantada. Esse problema que você está atravessando, ele é uma plataforma que te lançará a uma promoção de Deus, e isso está por acontecer nos próximos dias. Creia. Olha para quem está do teu lado e fala: creia. Tão somente creia. Aleluia, aplauda o Senhor. Isso é como um treinamento. Deus olha para situações e fala assim: eu preciso preparar, eu preciso qualificar o meu filho para algo que eu quero que ele cumpra no reino, para um nível de governo que eu quero que ele estabeleça. Deus nunca olha na tua vida por uma perspectiva pessoal. Deus nunca olha a vida do Anderson e fala assim: eu estou olhando ele. Não, ele está vendo as gerações em volta, ele está vendo os amigos em volta, ele está vendo todas as pessoas que convivem com você no ambiente de trabalho e que ele pode tocar através da tua vida. É assim que Deus nos vê. Deus olha as gerações que vieram antes, Deus olha as gerações que vão ser tocadas depois. E nós precisamos entender que muitas vezes Ele permite situações para nos treinar e nos preparar para um salto maior. Se você pegar o time de futebol do Taubaté, o burro da Central, um é o nível do treinamento do burro da Central, outro é o nível do treinamento da seleção da Alemanha, que acabou de ser campeã do mundo. Amém? Amém? Um é o nível de treinamento do Taubaté, o outro é o nível de treinamento da seleção da Alemanha. O nível dos equipamentos que são usados para treinar, as tecnologias que são colocadas à disposição dos jogadores. Sabe por quê? Porque um é o tamanho, um é o nível dos times que o Taubaté enfrenta na terceira divisão do campeonato paulista. Outro é o nível dos times que a seleção da Alemanha enfrenta, o nível dos adversários. Deus nos prepara através de um treinamento para o nível de governo que Ele quer que nós venhamos a estabelecer. Deus nos prepara através de treinamentos para o nível de influência e governo que Ele quer que nós venhamos a exercer. Então não olhe para o teu problema como algo que está na tua vida para te destruir. O teu problema é temporário, Deus não vai permitir que você morra nessa situação. O teu problema é temporário, você está de passagem sendo treinado para algo maior que está por chegar. Amém? Está por chegar. No mundo espiritual acontece da mesma forma. O inimigo tenta se opor ao que Deus tem na sua vida. E Deus usa dessas situações para nos equipar. Não olhe para trás. Sabe, eu não aguento ver pessoas olhando com nostalgia para o passado e falar assim: nossa, teve uma época na minha vida que foi tremenda. Teve uma época da minha vida que o meu negócio era de tal forma. Teve uma época na minha vida que eu trabalhei em tal lugar e era fantástico, eu ganhava bem. Teve uma época na minha vida que eu e a minha mulher nos entendíamos. Teve uma época na minha vida que os meus filhos eram pequenos e me obedeciam e era uma beleza. Tinha uma época na minha vida que eu ministrava a palavra, que eu sentia a presença de Deus, que eu orava em línguas. E tem pessoas que vivem caminhando, lembrando com nostalgia do seu passado. Eu quero te dizer uma coisa: o teu passado já passou. Os melhores dias da sua vida estão por vir. Os melhores dias, e eu falo nessa noite como um profeta de Deus sobre a tua vida, os melhores dias da sua vida ainda estão por vir. Amém? Os melhores dias da sua vida estão por vir. Aleluia! Quanto maior a pressão, quanto maiores forem as críticas,
Quanto maior forem as injustiças, maior será a glória de Deus sobre a tua vida. Apóstolo, o que você está falando tem fundamento? Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 11. Enquanto você procura, fale comigo: tão somente creia. João capítulo 11, versículos do 17 ao 21. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Amém? Quantos de nós conhecemos essa história? Preste atenção nesse quadro. Duas irmãs que tinham pedido que Jesus viesse orar. Preste atenção aqui comigo. Não deixe que nada te roube a atenção nessa noite. Qual era a situação da qual foi o pedido de oração a Jesus? Qual foi o pedido de oração? Foi um pedido de oração por cura. Amém? Um homem enfermo que precisava ser curado. Então a preocupação dessas duas irmãs era que Jesus viesse orar por o seu irmão que estava enfermo, para que ele fosse curado. Mas o que acontece? Esse rapaz, esse homem, esse amigo de Jesus chamado Lázaro, ele morre. Jesus atrasou. Jesus, aos olhos de Marta e Maria, demorou. A oração da qual elas estavam precisando já não tinha mais sentido. Vai orar por quê se alguém já morreu? Elas queriam que ele curasse de uma enfermidade, já está morto. Quantos de vocês, quantos de nós nessa noite estamos olhando para situações que parece que Jesus está atrasado? Quantos de nós estamos olhando para situações em que as coisas chegaram num ponto na nossa vida que parece assim: Jesus atrasou e já atrasou faz tempo, as coisas já estão cheirando mal, eu já estou sentindo um cheiro de morte. Não foi isso que passou na cabeça das duas? Não foi isso que elas soltaram na cara de Jesus quando ele chegou e falou assim: Senhor, se o Senhor não tivesse atrasado, o nosso irmão não tinha morrido. Mas um é o pensamento limitado do homem, outro é o pensamento que passa na mente de Deus. Enquanto você está olhando, enquanto as duas olhavam, enquanto o foco delas estava na cura, Jesus já estava pensando em ressurreição. Enquanto elas olhavam para uma cura, Jesus estava olhando para a ressurreição. Enquanto elas estavam olhando o problema de um homem, Jesus falou: é uma oportunidade de manifestar minha glória aos saduceus. Há um povo, sabe por quê? Porque os saduceus criam que o espírito permanecia no homem até o 3º dia depois de morto. Ou seja, Jesus sabia que era uma oportunidade, se ele chegasse precisamente no 4º dia, de mostrar aos saduceus que ele tinha senhorio sobre a vida, que o Espírito ainda não estava sobre a vida do homem. Enquanto aquelas mulheres estavam preocupadas com o seu irmão, Jesus estava com um pensamento além disso: não, eu vou ressuscitar esse homem, vou mostrar aos saduceus que eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, viverá. Aleluia, aleluia, aleluia. Na cabeça delas estava assim: a minha oração não pode ser respondida. Na cabeça de Jesus: eu vou responder de outra maneira, maior, maior e mais forte, maior e mais forte. Aleluia. Meu irmão morreu, não tem problema, minhas filhas. Se você crer, verás a glória de Deus. Olha para quem está do teu lado e fala assim: se creres,
vai viver o suel de Deus na tua vida. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer contra as circunstâncias, contra os problemas. O que nós precisamos nessa noite é crer, porque se nós cremos, veremos a glória de Deus se manifestar. Aleluia! Elas pensavam que era um problema familiar, pensavam que Jesus estava atrasado. Na cabeça de Jesus era mais do que um problema familiar, era uma oportunidade de manifestar a glória de Deus. Elas estavam diante de um problema terrível, a morte de um homem da casa. Elas estavam diante de uma situação difícil, mas presenciaram algo totalmente grandioso e sobrenatural. Quando você se depara na tua vida com um problema terrível, você tem a oportunidade de ver o sobrenatural se manifestar na sua vida. Amém? Creia nisso. Creia nisso. Pode ser que aos teus olhos, pode ser que no seu calendário, Deus esteja atrasado em determinadas situações em sua vida. Mas nessa noite creia que Ele tem o controle. Nessa noite creia que você precisa estar pronto. Nessa noite creia que você precisa sair da cama, sair do cobertor e esperar que essa onda vai chegar. E quando essa onda vier, é da noite para o dia, é repentino, é maior, é mais forte, é mais longe, mais rápido. Rompa nessa noite com a incredulidade. Permita que o Senhor arranque do teu coração, da tua mente, toda a raiz de incredulidade. Em nome de Jesus. Ontem eu assisti um filme, se chama Sonhadora. Gostei do nome do filme, né? Uma história real, baseada em fatos reais. Não sei se alguém já viu esse filme, um filme mais antigo. Uma menina de 12 anos que presencia numa corrida, uma égua de corrida muito, muito boa, quebrar a perna. E essa égua seria sacrificada. E o pai dessa menina era o treinador da égua. E ele teria que sacrificar a égua, porque quebrou a perna, uma égua de competição, não tinha mais. É assim que acontece. Mas o pai, diante do fato da filha estar junto, resolve preservar a égua e levar para sacrificar na sua fazenda. Só que quando chega na fazenda e as coisas vão acontecendo e eles acabam não sacrificando a égua. E a menina começa a insistir com o pai. Começa a insistir com o pai que seria possível aquela égua voltar a competir. Mas todo mundo ia contra. Todo mundo ia contra aquela menina e ainda tiravam onda, porque falavam, putz, ela não entende as coisas, o dinheiro que eu investi numa égua com uma perna quebrada, não tem sentido, não tem lógica, não tem condições de voltar a competir um cavalo nessas condições. E aquela menina insistia, e aquela menina cuidava do cavalo como se cuidasse de um cachorrinho de estimação, levava sorvete todo dia para o cavalo, e guardava os palitinhos de sorvete, e cuidava com carinho, e acompanhou cada dia da recuperação, ao ponto que ela começou a gerar em toda a família esperança, ao ponto que um dia eles começaram a acreditar, que nem que fosse para alimentar o sonho daquela menina, que valeria a pena colocar essa água para competir, para correr, porque ela voltou a caminhar, deu umas galopadas, falou, vamos deixar fazer ela feliz. Mas antes de chegar o dia da prova, e não foi qualquer competição, ela escolheu a corrida mais importante dos Estados Unidos. E daí começaram os desafios, porque para se inscrever nessa corrida precisava de $120 mil. E aquela família estava quebrada, falida financeiramente. E o pai começa a ser alimentado pelo sonho da menina. E ele vai num criador árabe e fala assim, você não pode emprestar. Desculpa, ele fala assim, filha, se você quer e precisa do dinheiro, você vai convencer o cara. E a menininha vai diante do treinador lá, do criador árabe, um cara cheio da grana, e fala assim, eu preciso de $120 mil para inscrever a égua que se chamava Sonhadora na competição. E o cara falou assim, então você olha para mim e fala se ela tem capacidade de chegar na frente do cavalo do meu irmão. Porque ele tinha uma rixa com o irmão
o cavalo do irmão competia. Ela falou assim: ele não vai só chegar na frente do cavalo do seu irmão, ela tem condições de chegar na frente de todos os cavalos dessa corrida. E o homem olha com uma risadinha, sabe? Que ousadia dessa menina, com 12 anos, uma menina pequenininha, falando no meio de um montão de gente, acreditando que era possível. Que era possível uma égua que estava condenada à morte, que ia ser sacrificada. E ela sair da morte para ganhar um título do campeonato mais importante, da corrida mais importante dos Estados Unidos. E ele arruma o dinheiro para a menina. E a égua vai para a corrida. E consegue chegar em primeiro lugar. E o prêmio que ela consegue naquela competição tira a família de todo o estado de falência que estava vivendo. Ela saiu da morte para a vida. Ela saiu da derrota para o primeiro lugar numa competição. Ela saiu de um estado de total descrédito. Sabe por quê? Porque uma menina ousou crer. Sabe o que ela não tinha na vida dela? Raízes de medo. Ela não tinha as inseguranças. Ela não tinha aquilo que a gente vai acumulando na nossa vida ao longo dos anos, que são os temores das coisas falharem, que são os temores das coisas não darem certo. Você percebe como ao longo da vida as nossas orações, elas vão encolhendo. A nossa oração, ela vai diminuindo a fé. Antes nós tínhamos fé para orar por grandes coisas. De repente você vai orando: Deus, me dá fé, me dá forças para suportar o problema. Você já não ora mais: Deus, me arranca disso, porque você não crê mais que Deus vai te arrancar. Então você fala assim: Deus, me dá forças para suportar esse problema. Você orou durante tanto tempo para ter um namorado, para se casar, para ter uma família, e o tempo foi passando, e hoje você já não ora mais. Porque você acha que está ficando mais velha, porque você acha que ninguém vai gostar de você, e você ora assim: Senhor, me dá forças para conseguir lidar com a solidão. Eu quero te dizer nessa noite que Deus quer romper com esse tipo de oração medíocre, que Deus quer romper com você essa oração de temor, que Deus quer te levar a crer que é possível sim, Deus quer te levar a crer que não é tarde, Deus quer te levar a crer que as promessas dele podem se cumprir. Ele não chega tarde, Ele não chega tarde, Ele não falha. Não importa o problema que você está passando, não importa se aos olhos das pessoas já era para você ter sido sacrificado, Deus pode te levantar da morte para o primeiro lugar, porque Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele é Senhor. Aleluia. Deus quer gerar em você nessa noite uma fé ousada. Repita comigo: uma fé com ousadia. Fale mais alto: uma fé com ousadia. Uma fé explosiva. A explosiva só alguns que querem. Uma fé explosiva. A gente não quer ver uma explosão de milagres. A gente não tem falado, a gente não está debaixo de uma palavra profética de explosão de milagres. Amém? Então nós precisamos de uma fé explosiva. Nós precisamos de uma fé ousada. Vamos ler aqui Josué capítulo 10, versículos do 12 ao 14. Josué, de quem o apóstolo falou no início do culto. Veja o nível da oração de Josué. Se o cara era louco ou não era. Se a fé dele, se a capacidade de crer era ousada ou não. Então Josué falou ao Senhor no dia que o Senhor deu aos amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Repita comigo: o Senhor ouviu a voz de um homem e parou o sol. Você sabe o que é isso?
Não foi a voz de deuses, não foi a voz de anjos, não foi a voz de seres especiais. Um homem teve a ousadia de fazer uma oração que eu creio que nem eu nem você nunca passaria na cabeça em fazer. Se você está no meio de uma guerra e você vê que o exército inimigo está perdendo e você vê a chance que você continuar para você exterminar com eles de uma vez, você pode pedir para Deus: Deus, me dá força, me faz acabar logo essa batalha. Mas o cara teve uma oração louca. Ele teve uma oração que a Bíblia fala que ninguém ousou orar como ele ao longo da história. Ele falou assim: Deus, para os movimentos de rotação, para os movimentos de translação, detém o sol aí, até que eu termine a minha batalha. E a Bíblia falou: nossa, Deus olhou para ele e falou: cara ousado, você quer que eu pare para você? Vou parar. E diz a palavra que ele parou. E pararam todas as coisas, o sol ficou detido. Você imagina um dia inteiro, o sol lá parado no meio-dia, na mesma posição, e o cara guerreando. Quando acabou a batalha, daí as coisas voltaram ao normal. Você crê num Deus que, porque te ama como filho, é capaz de parar o tempo por causa de uma oração tua? Se você crê nisso, o teu nível de oração tem que mudar. A nossa fé tem que mudar, a gente tem que ser mais ousado. A gente tem que ter a capacidade de crer. Se Deus está falando que vai entrar um céu que vai transformar a tua história, você tem que pular, você tem que saltar, você tem que falar: isso é para mim, eu creio, eu creio. Deus está te preparando para que quando esse céu chegue, você não fique se lamentando com palavras do tipo: não é muito para mim, não, eu não consigo, eu já estou nesse problema há tanto tempo. Apóstolo, você não sabe, a economia está indo cada dia pior, você não acredita como está meu negócio. Daí tem outro que pode chegar e falar assim: não, você sabe o que eu estou vivendo hoje, é que eu já cometi tantos erros na minha vida. Quantas vezes o diabo nos vem com essas mensagens? Não, o que você está passando é porque você errou muito na sua vida. Eu quero te dizer uma coisa: Deus nessa noite nos disse que Ele quer produzir um divisor de águas na nossa história. Não importa os teus erros do passado, o que Deus tem para a tua vida virá e não tardará. O que Deus tem para a tua vida transformará a tua história. Você só precisa crer. Não se oponha a Deus, alinhe o teu pensamento com o coração de Deus, porque Ele te ama. Aleluia! Aplauda o Senhor. Nessa noite eu quero que você faça um pacto com Deus. Pare de orar para que você possa suportar os problemas e comece a falar: Deus, arranca esses problemas da minha vida. Pare de orar para que Deus te dê forças para enfrentar a solidão e ouse crer que Ele te dará uma pessoa que vai te fazer feliz. Não importa os teus erros no passado, não importa se você foi traído, não importa se hoje você já é viúva, Deus quer restaurar a tua vida, Deus quer te dar um tempo de alegria. Não importa se os médicos já disseram que a enfermidade que você, ou que o teu pai, ou que o teu familiar está atravessando é uma enfermidade que não tem solução. Eu quero dizer para você: eu creio no Deus que a última palavra pertence a Ele. Ele é o Senhor da vida, Ele tem o controle da tua vida, Ele pode te arrancar dessa enfermidade. Aleluia, aleluia. Há uma atmosfera de fé crescendo nesse lugar. Há uma atmosfera de fé crescendo nesse lugar. Hoje é noite de milagre na tua vida. Hoje é uma noite de milagre nesse lugar. Aleluia. Assim como aquela menininha do cavalo, a menininha que tinha um cavalo que chamava Sonhadora. José também foi chamado de sonhador, porque ousaram crer em situações que não são usuais. Deus nessa noite quer te levar a crer em situações que não são usuais. Sabe, ao ponto das pessoas olharem para você e falarem assim: cara, você está delirando, você é um sonhador. Sou um sonhador porque Deus ama os sonhadores. Eu sou um sonhador porque eu faço parte do sonho de Deus. Aleluia!
Eu sou sonhador porque todos os homens através do qual Deus fez algo na história da Bíblia foram sonhadores. Ou você acha que um cara para construir uma arca não tem que pirar em sonho? Ou você acha que um baixinho que enfrenta um gigante não tem que ser um sonhador? Ou você acha que um homem que é escravo e continua crendo por causa de um sonho que vai governar todo o Egito? Ou você acha que esses homens, a única coisa que eles tinham em comum comigo e com você é a capacidade de crer? Nessa noite Deus te fala: creia, creia, eu falo nesse lugar. Aleluia, aleluia. Oh, aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Creia em nome de Jesus. Creia quando nós falamos que seremos uma torre de transmissão ao mundo. Creia porque nós seremos. Creia que teremos escolas, hospitais, universidade. Creia porque nós teremos. Creia que publicaremos livros que serão best-seller nessa nação, porque nós publicaremos. Creia que nós também tomaremos um monte da política e veremos prefeitos, presidentes, governadores, em nome de Jesus. Aleluia. Creia que o seu marido se converterá. Creia que o seu casamento será restaurado. Creia que toda a sua família virá a Cristo. Creia nessa noite. Creia que a tua vida financeira será incrementada, porque o suel de Deus está chegando e Ele vai te pegar, e Ele vai te alcançar. Creia nisso. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Efésios 1:19 diz assim: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Eu vou repetir, Efésios 1:19. Qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Esse texto é como se dissesse: o poder de Deus é ativado na vida daqueles que creem. Versão da Bíblia segundo o apóstolo Cristiano: o poder de Deus é ativado na vida daqueles que creem. Repita comigo: o poder de Deus é ativado na vida daqueles que creem. E repita comigo: eu creio. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Abra a sua Bíblia no Salmo 92. Salmo 92, versículos do 12 ao 15. Vamos ler? O justo florescerá como a palmeira. Guarda essa palavra. Olha para quem está do teu lado e fala assim: é palmeira. Não é o Palmeiras, é palmeira. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém? Hoje eu estava vendo uma mensagem do pastor Joel falando sobre a palmeira. E a palmeira é uma árvore muito interessante. Se você estudar sobre a palmeira, a constituição do tronco da palmeira é totalmente diferente de todas as outras árvores. A palmeira é a única árvore que suporta em regiões do Oriente Médio ou até nos Estados Unidos, onde passam muitos furacões,
tornados, ela suporta a força dos ventos e ela chega a se curvar ao ponto de tocar o solo. E ela fica debaixo da pressão do vento, curvada por horas, encostando muitas vezes a sua folha no chão. Enquanto ela está lá curvada com a sua folha no chão, o vento está soprando, e as outras árvores vão sendo arrancadas com raiz e tudo, e carro vai voando, e prédio vai caindo, e telhado vai voando, e a palmeira está lá curvada, folha tocando no chão. E daí a tempestade passa, e as outras árvores foram arrancadas, e as casas foram destruídas, e a palmeira faz assim, ó, e ela volta a ficar de pé, só que com uma situação diferente. O tronco dela não é rígido como o das demais árvores. Ela tem uma propriedade na sua constituição, meio que elástica, que ela volta, e a situação dela, depois de ter sido curvada, ela fica mais forte e fica mais alta. Eu quero te dizer que a Bíblia fala que o justo florescerá como a palmeira. Eu quero te dizer nessa noite, se o vento está soprando sobre a tua vida, se você está passando por uma tempestade, se muitas vezes pode ser que a sua folha esteja tocando o chão, e você está debaixo de pressão já por algum tempo, eu quero te dizer que isso é temporário, e a tempestade vai passar, e você vai se levantar, maior e mais forte, 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 maior e mais forte. Maior e mais forte. Nós somos como essa palmeira. Temos essa capacidade de suportar pressão, mas essas situações na nossa vida são temporárias, elas não permanecerão, e quando elas passarem, você vai continuar de pé. Olha para quem está do teu lado e fala: você vai continuar de pé, porque Deus colocou algo em nossas vidas, que é a capacidade de suportar a pressão e sair das situações maior e mais forte. Aleluia, aleluia. Oh! Vai lá, se coloca de pé. Olha para quem está do teu lado e fala: maior e mais forte. 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 Vamos lá, todo mundo. Maior e mais forte. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. E a palavra diz que os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus e continuarão dando frutos em sua velhice. Sabe o que isso quer dizer? Que mesmo que os ventos estejam soprando, os teus filhos serão maiores e mais fortes que você. Os teus filhos irão mais longe e mais rápido que você. Nós cremos nisso. Como um povo apostólico, nós somos plataforma de lançamento, e os nossos filhos não passarão pelas mesmas coisas que nós. Eles irão mais longe e mais rápido, serão maiores e mais fortes. Se essa geração está produzindo um estrago no inferno, a geração que vem vai abalar as estruturas, em nome de Jesus. Nessa noite eu tive um sonho com meu filho. Nessa noite eu tive um sonho com ele, e eu via ele falando com multidões. E eu falei: Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso?
esse é um dia profético na vida dele. E eu falei assim: Caio, vai aonde você está e peça para o pastor Joel, que é o pastor da maior igreja dos Estados Unidos hoje, orar pela tua vida. E não é fácil. Uma igreja que tem 30, 40 mil pessoas por culto, sei lá, e fala assim: ora por mim. Mas hoje ele me ligou à tarde feliz. Ele falou assim: ele orou por mim e abençoou o meu destino, e abençoou minha família. Sabe por quê? Porque isso não está sobre o meu filho, isso está sobre essa casa. E os nossos filhos serão maiores e mais fortes, irão mais longe e mais rápido. E a tempestade que está soprando sobre a tua vida, e a tempestade que está sobrando sobre as nossas vidas, ela vai passar. O suel de Deus vai chegar, e você será maior e mais forte. Oh! Maior e mais forte. 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 Aleluia! Maior e mais forte. 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 Aleluia! Maior e mais forte. Nessa noite eu quero orar por você que tem sido roubado na capacidade de crer, que muitas vezes está curvado como essa palmeira, resistindo, suportando. Mas eu quero declarar sobre a tua vida que em breve você ficará de pé, maior e mais forte. E eu quero liberar sobre a tua vida uma unção, uma fé explosiva, capacidade de crer, de mudar as suas orações a partir de hoje, de ousar orar o que ninguém orou, de ousar dizer: eu não vou só chegar onde meu pai chegou, eu vou muito além dele. E isso não é arrogância, e isso não é orgulho, isso é se apropriar da palavra de Deus e crer que nós seremos maiores e mais fortes. Você vai parar de orar nessa noite para suportar os problemas e vai falar: Senhor, agora arranca de uma vez por todas isso da minha vida. Você vai orar nessa noite orações maiores, orações mais ousadas. Você vai ousar crer nessa noite que o Senhor está neste lugar, produzindo um divisor de águas, uma nova história sobre a tua vida, uma nova história sobre essa nação, uma nova história sobre essa cidade. Você faz parte disso. Amém? Eu quero te convidar, se você está passando por isso, se você quer receber essa fé, essa capacidade de crer contra as circunstâncias, uma fé explosiva, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos orar nessa noite. Hoje é um divisor de águas, uma nova história, uma nova história. Hoje é um divisor de águas, hoje é um divisor de águas, uma nova história, uma nova história. Hoje é um divisor de águas, hoje é um divisor de águas, uma nova história sobre a minha vida. Hoje é um divisor de águas, hoje é um divisor de águas, uma nova história sobre Taubaté. Hoje é um divisor de águas, hoje é um divisor de águas, uma nova história Aleluia. sobre o Brasil. Fecha os teus olhos, eu quero liberar uma palavra sobre o teu espírito, que você creia nisso que eu vou te falar nessa noite. O teu futuro está em Deus, e o teu futuro é glorioso. O teu futuro é glorioso. Você que está me assistindo em casa, receba isso. O teu futuro é glorioso. Não importa o que seus pais passaram, não importa o que foi a tua história até aqui, não importa as marcas do teu passado, eu quero declarar sobre a tua vida que o futuro que te espera é um futuro glorioso, e você irá mais longe, e você irá mais rápido, e você será maior e mais forte. Eu declaro sobre a tua vida um futuro glorioso. Eu declaro sobre a tua vida que a tempestade vai passar. Eu declaro sobre a tua vida que aquele que está curvado hoje se levantará e se colocará de pé e será maior e mais forte. Eu quero declarar sobre a tua vida
que a tua história não será mais a mesma, porque o Senhor resolveu escolher o dia de hoje como um divisor de águas. E se você crê, levante as suas mãos ao céu e diga: eu recebo essa palavra no meu espírito, e eu declaro que a minha vida nunca mais será a mesma. Eu me colocarei de pé com uma fé ousada, um outro nível de oração, e eu serei maior e mais forte, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia. Eu quero orar ainda por você que de alguma forma está triste, por você que essa pressão tem te angustiado, por você que essa pressão tem te afligido, você tem sido humilhado em meio a esses dias. Meu amado, quando a mão de Deus vem, quando Deus olha para você e fala assim: esse é meu filho, tira a mão que acabou, o treinamento já chegou ao fim, eu não permito mais que você toque nele. O inferno, os céus e a terra têm que obedecer, porque Ele é teu Pai. Sabe o que falta muitas vezes para a gente? É crer que Ele nos ama como um Pai. E como Pai Ele não tem prazer na tua dor, como Pai Ele não tem prazer na tua tristeza. Para de ficar olhando para Ele como se você estivesse esmolando pelo favor dEle, implorando pelo favor dEle. Ele sabe a tua aflição, Ele te ama. Nessa noite Ele te traz consolo, nessa noite Ele te traz conforto, nessa noite Ele te traz a segurança que você não está sozinho, porque a palavra diz que nós seremos como as palmeiras, ainda que debaixo de pressão, ainda que debaixo de vento, nós nos curvaremos, mas nos levantaremos maiores e mais fortes, maiores e mais fortes, porque Ele te ama, porque Ele tem cuidado de você. Se você entrou aqui nessa noite pela primeira vez, ou pela segunda, ou quem sabe a terceira, e ainda não se rendeu a Cristo, e ainda não falou: Jesus, eu quero que Tu tenhas o controle da minha vida, eu quero que Você seja Senhor da minha vida. Ou quem sabe você está me assistindo na internet, está acostumado com uma vida de frequentar a igreja, às vezes uma estrutura religiosa familiar, mas nunca se rendeu de fato à vontade soberana de Cristo. Nessa noite eu quero te convidar a fazer uma oração. E se você está aqui hoje e deseja, faça essa oração comigo. Feche os teus olhos, toda a igreja, e repita comigo: Senhor Jesus, eu me rendo a Ti, eu me rendo ao Teu senhorio, eu abro mão da minha visão pessoal com relação à vida, com relação à religião, porque eu quero Te receber como meu único Salvador. E eu quero fazer dessa noite um divisor de águas na minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e vira essa página da minha história, porque a partir de hoje eu me rendo a Ti e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Amém. Quantos fizeram essa oração entregando a sua vida a Jesus pela primeira vez? Levante sua mão. Há alguém aqui? Amém. Tem um senhor aqui. Tem mais alguém? Alguém aqui fez essa oração pela primeira vez? Mais alguém? O senhor poderia vir aqui à frente? O senhor que levantou a mão pela primeira vez? Queria um ministro com ele, orando por ele. Aplauda o Senhor. Um ministro aqui com ele. Tem mais alguém? Pode descer aqui, ó. Ele vai orar com o senhor. Amém. 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 Nós vamos liberar só mais uma palavra. Eu quero me despedir das pessoas que estão de casa. Continue de olhos fechados. Pai amado, nós liberamos no mundo espiritual a palavra que o Senhor disse ao apóstolo, ao anjo dessa casa, no dia de hoje. Nós decretamos que hoje é um divisor de águas.
Nós hoje decretamos no mundo espiritual que esse vento para de soprar, que a tempestade se vai. Pai amado, nós decretamos que nós veremos o teu favor e a tua mão estendida sobre as nossas vidas. Pai amado, nós declaramos que o Senhor se levanta contra tudo que se opõe às nossas vidas. Eu declaro, Pai amado, que é o tempo do teu suel, é o tempo da tua justiça, é o tempo do seu governo se manifestar sobre as nossas vidas. Eu profetizo nesse dia, e assim será. E como foi dito nessa casa, nós não chegaremos ao fim dessa década sem que sejamos maiores e mais fortes do que entramos. Eu declaro o favor de Deus sobre a tua vida nessa semana. Eu declaro o favor de Deus sobre a tua vida, na sua casa, na sua família. Eu declaro o favor de Deus no teu trabalho, na tua saúde, e aonde quer que você coloque as tuas mãos, seja próspero e abençoado em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Volte para o teu lugar. Volte para o teu lugar, ainda não acabou. Queria me despedir de você que está em casa. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus possa te incrementar, que o suel de Deus possa te alcançar, que você creia na palavra que foi ministrada nessa noite. Queria mandar um abraço especial aos meus irmãos lá do Chile. Eu amo vocês, estou com saudade de vocês, espero estar com vocês em breve. Um abraço ao pessoal que está lá em Houston, Camila, Júnior, Caio, e a todos vocês que estão nos acompanhando nessa noite através da internet. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.